E aí, senhores, tudo bem? Vamos fechar aqui então essa parte de fontes energéticas, né? Aí praticamente metade de uma apostila, né, dessas questões. E a gente vai então finalizar com biomassa, né? Eu não lembro mais qual que é a outra, mas enfim, tem mais. Então a biomassa, o principal, né, setor vai ser o de biodiesel e o de cogeração, né? E a gente tem também o etanol, beleza? Então o biodiesel, né? O biodiesel ele vem a ser o uso de algumas oleaginosas para a produção desse diesel, tá bom? O interessante é o seguinte, quando a gente fala de biodiesel, você lembra de diesel e lembra do motor a diesel, né? Acontece que o nome diesel é exatamente do cara que criou, né, o sobrenome dele. Ele criou esse motor e quando ele criou exatamente para que ele fosse movido com qualquer tipo de óleo, né? E o interessante é que ele morreu de um jeito meio suspeito, né? Ele foi fazer uma reunião com alguns representantes do setor petrolífero, né? E misteriosamente ele morreu. Ele apareceu no outro dia boiando no rio, né? E eles tinham saído para fazer um jantar exatamente em um barco e tudo mais. Mas enfim, né? Então, as oleaginosas, principalmente ó, mamona, dendê, girassol, amendoim, soja. E um fato que eles tentam esconder é que utiliza-se também a gordura animal. Aqui no Brasil, a maioria do biodiesel é produzido com gordura animal. Mas seria estranho, né? Porque você vê quando você vê tipo ônibus que é movido a biodiesel, é sempre um verde clarinho, um azul clarinho que ele é pintado, né? Não daria para pintar de vermelho, né? Então de branco da gordura, né? Ia ser meio estranho. Então, logicamente que esse fato aí da gordura animal eles acabam escondendo, beleza? A grande questão de você não produzir o biodiesel com diversas fontes aí, por exemplo, mamona, dendê, girassol, amendoim e soja, é que o litro ou então o quilo sairia muito caro, né? A mamona seria o mais viável. Mas, por exemplo, dendê. Se você já viu o óleo de dendê, a maioria dos óleos de dendê que tem para vender são tudo pequenininho e são caros. Óleo de girassol, caro, né? Amendoim, caro também. Soja seria também um pouco viável, mas aí a gente tem o uso na indústria alimentícia, né? Então, logicamente que o biodiesel ele não tem uma produção assim tão grande, né? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui uma imagem. Sim, eu coloquei, né? Aí os principais setores de produção, né? De algumas dessas matérias-primas, né? Você bem pode ver que a mamona e o algodão utilizados aí no Nordeste, né? O algodão é interessante porque o algodão você não vai usar ali, digamos assim, a pluma dele, né? Você vai usar a semente. Então, quando ele abre aqui, ó, todo esse branquinho aqui é o algodão. Mas o que você utilizaria para fazer o biodiesel é a semente que fica aqui junto com ele, beleza? E a gente tem também, deixa eu tirar esse, a gente tem também o setor de cogeração, que é como eu já havia dito. Você pega dentro da indústria resíduos da produção e acaba então produzindo energia. O interessante é que as usinas sucroalcooleiras, por exemplo, elas podem pegar o bagaço de cana, queimar, produzir energia para manter a indústria. Em alguns casos, né, de grande produção, essas usinas acabam até vendendo energia elétrica para a rede, tá bom? E a nossa grande questão é o etanol, né? O etanol você pode produzir ele através da cana-de-açúcar, do milho, a beterraba, né? Que são os mais utilizados no mundo. E o nosso é da cana-de-açúcar, né? Nós somos os maiores defensores. E a cana-de-açúcar, quando você compara com os outros, ela é muito mais eficiente, né? Então, o tanto que você consegue produzir de etanol com a cana é maior. Outra coisa é que também ela vai agredir menos o meio ambiente para sua produção, né? Exatamente por ser mais eficiente. A beterraba vai produzir etanol principalmente na Europa, né?
E aquela coisa, não vai ficar achando que o etanol da beterraba é vermelho, né, o do milho é amarelo. Não, todos são iguais, né, transparentezinhos, igualzinho o nosso etanol. E o milho vai ser defendido pelos Estados Unidos. Mas a diferença é que o etanol da cana-de-açúcar, além de ser mais eficiente, você também pode produzir açúcar. Então, para a própria usina, para a destilaria, é mais interessante você trabalhar com a cana-de-açúcar. Ou seja, para o mundo todo, se você for produzir etanol, o Brasil é referência, né? Então, a gente utiliza para automóveis principalmente, mas mesmo assim é mais eficiente do que os outros, né? Dos Estados Unidos. Vai produzir com milho. O milho é uma das maiores bases da indústria alimentícia, né? Desculpa. Então, ó, a gente vai passar principalmente por esse processo de produção do etanol a partir da crise do petróleo lá de 73. No Brasil o negócio vai ser tão sério que a gente vai criar o pró-álcool em 75. O que é a ideia do pró-álcool? Só puxei aqui para ver, não é o que eu quero agora. Ah tá, não, isso aqui é a produção, né, de açúcar por estado. Então o pró-álcool ele vai ser um sistema, um projeto para você simplesmente gerar crédito, né, linhas de créditos para quem quisesse abrir e criar uma usina sucroalcooleira, né, para quem quisesse plantar também cana-de-açúcar e assim por diante. E a gente sabe muito bem que ele funcionou muito, né? Tanto é que se você observar aí, ó, a região sudeste, aqui, ó, cadê meu mouse? Aqui, ó, né? Vai ter a maior produção. É lógico também que a região sudeste é o maior centro de consumo. E eu estou falando, lógico, de São Paulo, né? Então, principalmente, a gente vai ter uma grande mudança, né? Porque nós tínhamos o motor a álcool, né? Inventado aí por um brasileiro, né? Apesar do nome bastante estranho, ele é um brasileiro, ele vai inventar e a gente vai passar bastante tempo trabalhando aí esse motor a álcool, né? Eu não sei porque eu tenho na minha cabeça a imagem de um Gol, né? O Gol na década de 90, principalmente, eu passava, indo para a escola, nos dias frios, a galera tentando fazer ele pegar, e ele não pegava, né? Então a gente vai ter exatamente em 2003, né? O desenvolvimento do carro flex, e esse setor vai se transformar, né? No Brasil, a gente tem também alguns projetos aí para tentar reduzir os custos, né? Para transportar esses combustíveis. Atualmente, tá, uma decisão muito importante do governo do Bolsonaro foi exatamente criar a possibilidade da usina, da destilaria, vender diretamente o álcool para os postos de combustível. Então você vai eliminando passos, né, que vão, logicamente, deixar mais barato esse combustível. Por quê? Porque se a usina vende para uma distribuidora, a distribuidora vai querer ganhar dinheiro, né? Então, se você tira a distribuidora do meio desse jogo aí, né, logicamente fica mais barato. E uma outra saída é criar esses chamados alcodutos, né? Ou seja, terminais, né, linhas, tubulação mesmo, né, de grande porte, para transportar o etanol para os maiores centros, então, de distribuição, de venda, né? Esse fato também reduz bastante o preço, né? E aqui a gente tem em São Paulo, né, uma pequena demonstração do número de usinas presentes aí, né? Um estudo da Unesp, né? Simplesmente nós temos uma grande produção no interior de São Paulo, né? Você pode notar que a região aproximada de Marília quase não tem. Por quê? O relevo não é muito propício, né? Só que mesmo assim todo o entorno, né? A região de Araçatuba, aqui Ribeirão Preto, né? A gente tem uma grande produção, né? Logicamente centralizada no interior. Por que não lá próximo à capital?
também outros fatores, a própria urbanização, né, o custo das terras e tudo mais, né, então isso acaba complicando. Isso aqui é só uma outra imagem, né, o amarelinho é a produção de cana-de-açúcar. Meu, a gente tá virando tipo plantation, né, cana de novo tomando conta do Brasil, beleza? E esse aqui é um gráfico demonstrando o número da venda de veículos movido a álcool e depois os flex, né? Você pode ver que ali em 2003 que vai começar, porque antes não tinha, não existia. Então você tinha sempre a disputa entre o carro a álcool e o carro a gasolina. Então subia o preço do petróleo, o carro a gasolina caía as vendas e aumentava o carro a álcool, né? O grande problema do carro a álcool é o que eu havia dito. Nos dias frios, meu, você estava a pé. Quando surge o flex, ocorre uma explosão das vendas, né? E, se eu não me engano, acho que é 2009 mesmo, eles param de produzir os carros movidos a álcool, né? Então, a nossa grande questão é, o carro movido a etanol, ele não deu certo. O motor, então, ele vai funcionar, principalmente, né, quem tem carro flex, que é a imensa maioria, sabe muito bem que você precisa manter o reservatório de gasolina abastecido. Então, nos dias frios, qual que é a mágica desse motor? Ele dá a partida com a gasolina e depois volta a injetar o álcool, né? Se o carro for flex, tiver abastecido a álcool e não tiver gasolina, meu amigo, você volta para a década de 90, né? Você dá a partida, o carro não pega, você tem que colocar a gasolina lá no reservatório, beleza? E aí a energia geotérmica, né? A energia geotérmica, ela está relacionada principalmente com as regiões que nós temos atividade tectônica, temos encontro de placa ou qualquer coisa do tipo, que é você simplesmente aproveitar então o calor do subsolo, né? E pegar os gases aquecidos devido à proximidade do magma, né? Você pega esses gases aquecidos ou então água, né, aquecida e acaba então produzindo energia de um modo bastante prático, né? Quais são as grandes questões? Bom, a poluição quase nunca ocorre. A questão principal vai ser a seguinte, né? Você tem aí, né, o poço ali, o cara está captando os gases aquecidos, né, e acaba então produzindo energia. Muito bonitinho, né? Praticamente grátis. Beleza, mas qual que é a grande questão? Como eu disse, áreas de atividade tectônica. Se você tem um terremoto, alguma coisa do tipo, essa fonte aí, ó, ela pode desaparecer, né? Ou então os fluxos podem ser direcionados para outras regiões. Então, logicamente, que tem esse pequeno problema, né? Eu coloquei aí, ó, gradiente geotérmico. Gradiente geotérmico é a temperatura do subsolo. Nas regiões com atividade tectônica, a temperatura no subsolo aumenta bastante conforme você vai se aprofundando. Aqui no Brasil, por exemplo, você precisa cavar bastante para subir tipo assim, uns 10 graus Celsius em relação à superfície. Por quê? Porque não tem proximidade ou atividade tectônica aqui no Brasil, né? E aí a gente tem os maiores produtores. Os Estados Unidos vai explorar bastante, né? Mais um que é muito interessante é a Islândia. A Islândia, os caras mantêm as rodovias e tudo mais iluminadas, né? Deixa eu ver se eu coloquei alguma imagem dela. Não coloquei. Mas eles mantêm tipo, as rodovias iluminadas. Por quê? Porque a Islândia é o cume de um vulcão, basicamente, né? Então você vai ter uma grande oferta lá, eles vão produzir em imensas quantidades e é basicamente quase grátis, né? Eles cobram só a manutenção das usinas. E aí, senhores, ó, a gente tem uma tabelinha simplificando, né, o ranking dos 5 maiores produtores de energias renováveis, né? Como eu disse para vocês, é bom sempre você ter uma ideia ali, mas não decore isso muito, porque isso pode mudar, né? Então eu vou só deixar aí para você, qualquer coisa dá uma pausadinha no vídeo, dá uma visualizada, né? Mas tome esse pequeno cuidado. Então o ranking da poluição mundial, né?
A gente tem, em primeiro lugar, a China, logicamente muito relacionado com o uso de carvão mineral. Os Estados Unidos também, pela quantidade que eles acabam utilizando de energia, né? E em terceiro lugar, a União Europeia. É lógico que a União Europeia vai emitir muito dióxido de carbono exatamente pelo mesmo motivo que os Estados Unidos. Eles consomem muita energia, o que acaba então gerando esses impactos. E no Brasil, né, o Brasil não entra aí nesse ranking, né, pelo menos nesse ponto o Brasil é bom, mas a gente tem aí uma breve análise para fazer. O desmatamento e a agropecuária no Brasil são os maiores agressores, os maiores contribuintes com emissão de dióxido de carbono. Então, para a gente melhorar nossa produção energética, ou então reduzir nossa pegada de carbono, que é quanto de carbono você utiliza ou emite, né, para se manter, para se sustentar, estão aí os dois pontos principais, né? E a gente anda vendo que o governo não anda cuidando desses pontos muito bem. Ele acha que, na verdade, desmatando você melhora o agronegócio, né? E isso tem se mostrado uma inverdade, porque muitos países têm pressionado o Brasil para cuidar melhor da Amazônia, por exemplo. Eu coloquei também esse quadrinho com as vantagens e desvantagens de cada uma dessas fontes energéticas, né? Então, ó, a eólica, a solar, a hidrelétrica e a de biomassa, beleza? Mesma coisa, não vou me alongar muito nisso aqui, qualquer coisa você dá uma pausadinha aí, dá uma olhada nesses fatores aí, nas vantagens e desvantagens, né? E aqui com os combustíveis fósseis e a energia nuclear. Tá? A gente já falou, né, dessas características de pontos positivos e negativos, né? Mas é sempre bom você ter alguma coisinha a mais, beleza? Então, senhores, ó, beijão para vocês, já está quase escurecendo, hein? Comecei, já tava claro, né? Bons estudos aí para vocês, não desanimem, desce a lenha. Tchau, tchau, beijão.